E professor Agenor Giacomi, já que a gente começa falando sobre essa questão da importância da ciência, tem vários países já testando vacinas em humanos, não é isso? Isso é uma excelente notícia, não é? Com certeza, né? Essa notícia já está nas redes sociais e acredita-se que... Nos veículos de comunicação também, né? O pessoal já né? tem informado. Exatamente, e acredita-se que a partir de setembro essa vacina já começa a ter o teste de fato com a população. Mas isso ainda é uma especulação, isso quer dizer, a nível laboratorial, essa vacina já está em fase avançada de desenvolvimento, mas aí a gente vai ter que passar aí para a população para ver que de fato, né, como se funciona ou não. Ou não. Isso é porque tem um tempo tão grande assim para que algo seja comprovado. Por exemplo, para um medicamento ser comprovado, para uma vacina ser colocada em prática, para que as pessoas possam tomar e ter eficácia. Por que tem esse tempo tão longo, professor Agenor? Normalmente, Elaine, esse tempo é de 10 anos. Nossa! E a questão do coronavírus fez com que isso acelerasse exponencialmente, né? A gente está vendo um desenvolvimento muito rápido, né? Até por causa da necessidade. O que é que acontece? Primeiro você começa com as pesquisas in vitro, que é justamente os testes em laboratório, os testes químicos, né? Você vai tentar entender aquela nova substância de todas as formas que ela pode agir, para o bem ou para o mal. Né? A partir disso, feita uma caracterização química dessa substância, visto a interação dela com outras substâncias também, porque a gente pode ter interações medicamentosas, aí esses testes passam a ser os testes in vivo. Aí primeiro testa-se com células, né, que a gente trabalha com células em laboratório, né? Depois das células aí a gente passa para seres primários como camundongos, dos camundongos a gente passa para os ratos, dos ratos passa-se aí para os primatas, quer dizer, primata não, para os cães, primatas, para depois chegar a seres humanos, certo? Isso se for necessário, né? Porque existem comitês de ética que monitoram tudo isso para que não haja nenhum sofrimento animal e muito menos o sofrimento humano. Então, se chegar a testes em humanos, esses testes precisam ser muito bem monitorados até chegar à população. Por isso que esse tempo todo tão grande, né? Normalmente 10 anos. Mas no caso aí do coronavírus teve que se acelerar. E a gente tem escutado falar, né, sobre vários medicamentos, inclusive o próprio presidente da República defendeu com unhas e dentes o uso da hidroxicloroquina, né? E houve muita polêmica, os cientistas dizendo que não existia uma pesquisa científica que comprovasse realmente de fato a eficácia. Outros medicamentos também foram surgindo, as pessoas foram comentando, até que lá nos Estados Unidos o Donald Trump falou sobre as pessoas tomarem desinfetante, não é? Nossa. E aí ele falou, talvez até num tom de brincadeira, porque não se sabe ao certo se foi brincadeira, né, do jeito que ele estava falando, mas houve casos de que as pessoas tomaram desinfetante, né, e se intoxicaram. E aí todo cuidado é pouco nesse momento para se falar em medicações, não é, professor Agenor? Existe uma medicação específica que trata o Covid-19? É interessante. Atualmente, agora dia 5 de maio, porque tudo muda, né, muito rápido. Muda. Tudo está em teste e avaliação. Então, a gente não pode afirmar nada. Seria uma irresponsabilidade muito grande minha, né, como pesquisador, e também existem outros pesquisadores como farmacêuticos, né, como médicos, que podem estar bem mais à frente em relação a isso. Mas o que é que a comunidade científica tem visto, de uma maneira geral? Né? O que a gente tem visto é o seguinte: vírus, ele tem um comportamento no meio ambiente e tem outro comportamento dentro do corpo. Então, quando você usa um desinfetante, você está combatendo o vírus no meio ambiente. No meio ambiente, você destrói a cápsula dele, ele fica com seu material genético exposto e com isso esse material é destruído. No corpo, esse vírus ele vai se esconder dentro de uma célula e a partir de então ele vai usar o mecanismo da célula para se replicar, para aumentar o número de vírus, e ele tem uma série de mecanismos, até mecanismos de se esconder do corpo, utilizar as membranas das células do corpo para que o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa, não enxergue ele, e aí com isso ele vai crescendo. Então, a forma de trabalhar no corpo é totalmente diferente do que acontece no meio ambiente. Então, a gente não pode utilizar uma coisa que mata vírus no meio ambiente, certo? Dentro do nosso corpo.
Normalmente vírus, estou falando de uma maneira geral, né? Apesar de que, por exemplo, o vírus do HIV já existe hoje, o coquetel, que é direcionado, né? Que é um conjunto de princípios ativos que é direcionado para destruir o vírus. E a gente sabe que isso reduz a carga viral, mas não elimina. Para descobrir, né, esses medicamentos eficazes, ou pelo menos para reduzir a carga viral do HIV, durou quanto tempo? A ciência durou quanto tempo para descobrir isso? Muitos anos, e esses estudos ainda continuam, não pararam não. Isso é uma coisa que está em constante evolução, né? E mesmo assim ainda não se chegou a um denominador final, né? Do tipo... Não tem cura para o HIV. Eu tenho hoje a cura para o HIV. Não existe isso. Não tem nenhum artigo científico lá com o título Cura do HIV. Não existe. Então o que é que acontece? A maioria dos vírus, certo? O que se faz é fortalecer o organismo para que o organismo, ele próprio, consiga encontrar esse vírus, que é o sistema imunológico, e destruir esse vírus. Então, a maioria dos vírus da gripe, como tantos outros vírus, o que se faz é espera o vírus passar seu ciclo, fortalece-se o corpo para que o corpo reaja contra esse vírus e elimine esse vírus. Diferente de uma bactéria, diferente de um fungo, diferente de um parasita, que aí nós temos os antiparasitários, os antibacterianos, os antifúngicos, que são substâncias que vão destruir esses micro-organismos. Com vírus funciona um pouquinho diferente. Por quê, Elaine? Os vírus, eles são intracelulares. Eles moram dentro da célula. Os outros micro-organismos também, alguns são intracelulares, mas a grande maioria circula pelos líquidos do corpo. Então fica mais fácil de atacá-los. O vírus não. Ele fica escondido dentro da sua célula e com isso o seu sistema imune passa e ele enxerga a sua célula. Ele não vai